Hoje a gente vai falar um pouco sobre o efeito da entrada de calor no comportamento metalúrgico da soldagem subaquática úmida usando o processo FCAWS. Eu vou introduzir um pouco sobre a soldagem subaquática, que é usada principalmente em embarcações e plataformas offshore, que são plataformas de petróleo que ficam bem longe da costa. E também em dutos de aço que também podem ser usados nas próprias plataformas offshore. Os principais desafios são principalmente a deteriorização das propriedades mecânicas, que por causa do ambiente, que é tipo a solda vai sofrer muito por causa que pode ocorrer uma fragilização e trinca da própria solda, por causa da água que pode corroer muito a própria solda. Essa água pode gerar instabilidade por causa que pode formar bolhas e pode ter porosidade na própria solda, o que vai fazer ela ficar muito frágil e não fazer o propósito dela. E isso aí também ocorre muito por causa dos profissionais, que é uma solda muito complicada de ser posta em prática, então os profissionais têm que ser muito bem especializados nisso. O principal objetivo do artigo é estudar o aumento do aporte térmico da solda, para poder saber quando a solda vai ser melhor usada e vai conseguir ter as melhores características, vai conseguir ser mais resistente e durar mais tempo, no caso. E isso também foi estudado as características geométricas e microestruturais, que também foram testados vários tipos de solda para ver se ela precisava de mais, menos volume, ser maior ou menor, para testar qual justamente seria o melhor tipo de solda subaquática. E principalmente foi usada a chapa de aço ASTM A36, que ela é muito boa para fazer solda debaixo da água, então ela é ótima para esse estudo. Dando continuidade, agora vamos falar dos métodos experimentais. Bem, os materiais utilizados são cordões de solda, chapa de aço ASTM A36, com uma boa soldabilidade, fio tubular, máquina de solda, uma específica chamada ESAB EMP 235IC e um tanque com água doce. Bem, como dá para ver nessa imagem, a chapa de aço é feita de forma plana, com a tocha a 90 graus. E dentro do tanque de água doce a 30 centímetros de profundidade para simular uma solda debaixo da água. E agora tem uma imagem de como é a solda depois de finalizada debaixo d'água. Agora vamos falar um pouco mais sobre os resultados e discussão. Aqui temos a evolução de 3 cordões de solda pelo tempo, que mostram a tensão elétrica e a corrente de solda pelo tempo. É perceptível que durante o começo desse experimento a tensão elétrica é muito variada nos testes e também a corrente de solda. Depois, aos 60 segundos passados, é percebido a mudança da tensão elétrica para começar a se tornar constante e a corrente de solda também começa a se alinhar. E esses resultados são obtidos por um display na máquina utilizada. E os resultados da solda é mostrado 3 exemplos aqui que mostram porosidade superficial e interna, que é mostrado nessas fotos ao lado. Eles são devidos por gases da fusão que, quando não saem da solda, ficam por dentro. Eles ficam armazenados e geram poros internos. Os poros que vão para fora da solda, que saem, eles começam a subir e eles geram instabilidade na hora de soldar, na parte do arco. E autores diferentes tiveram o mesmo resultado. De acordo com o código de soldagem subaquática AWSD 3.6, é mostrada uma presença insignificante de poros, pois, de acordo com a AWS, é considerado poros de 1,5 milímetros a 10 milímetros, mostrando resultados positivos para essa solda, mostrando esses poros que são menores do que o considerado para a AWS, mostrando bons resultados. Bom, dentro ainda dos resultados e discussões,
É perceptível que conforme ocorre um aumento no nível da soldagem do elemento, né, no caso das 3 amostras que foram soldadas, ocorre também um proporcional aumento no nível de penetração e do reforço estrutural dos cordões confeccionados. Assim também, a tensão elétrica vai servir como um parâmetro que vai determinar a forma da geometria da seção transversal do cordão, bem como a aparência dele. Então, conforme ocorre essa tensão elétrica e também a velocidade de alimentação com base num padrão constante para as 3 amostras, nós vamos ter uma definição clara de como vai ficar a nossa solda subaquática. A tensão elétrica, então, no caso, nós temos aqui as características geométricas, bem como o aporte térmico, e nós vemos uma relação inversamente proporcional em relação às tensões que vão ser desenvolvidas por penetração, reforço na solda, em relação ao aporte térmico. E, conforme ocorre a diminuição do aporte térmico, que é em relação à temperatura de que está sendo ocorrendo a soldagem, vai ocorrer um aumento na microdureza devido à maior taxa de resfriamento do material. E com base na soldagem do aço especificado A36, ocorre também uma transformação da região da linha de fusão. Então nós temos aqui as linhas de fusão, que é composta pela bainita, né, formada aqui pela letra B, nós vemos aqui para as 3 amostras, e com o valor de microdureza condizente. Então a gente tem aqui as tensões de dureza pelo ensaio de Vikings, né, 274, 327, 245 HV, e com base nisso a gente tem a formação pela fusão, então, do metal, né, no caso que a gente tem da bainita, da zona de fusão, e com base nisso, dependendo da granulação, sendo grossa ou fina, também vai ter então o que, pelo que a gente vê aqui na imagem, um diferimento em relação à composição do material que foi utilizado na soldagem do mesmo. Bem, dando sequência com a apresentação, temos aqui um gráfico que ilustra um ensaio de microdureza Vikes, que, como nós podemos ver, apenas a amostra 2.1 atingiu valores inferiores àquelas estipuladas pelo código da AWS D3, que é aquela que regula as condições mundiais da soldadura. E com isso nós chegamos à conclusão que o aumento do aporte térmico aumenta a penetração, o reforço e a largura da EZT, e traz um benefício também, que é o percentual, que diminui o percentual de porosidade. Só que isso também faz com que a dureza nas regiões de soldadura também diminua. E também ela faz com que os parâmetros de soldagem, que certos parâmetros, que ela atenda a certos parâmetros específicos para a soldagem de classe B, que são a tensão elétrica, que vai até 24 volts, a velocidade de alimentação do arame e a velocidade de avanço da tocha de soldagem. E com isso nós terminamos o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e até outro dia. Tchau.